Olá, bom dia! Hoje é dia 9 de abril de 2026, quinta-feira. Mais uma vez juntos, pela graça de Deus, para o nosso tempo de devocional, leitura da palavra do Senhor e meditarmos naquilo que o Senhor tem a nos falar por meio do texto sagrado. E o nosso texto desta manhã encontra-se no livro de Números, capítulo de número 14, verso de número 3. O finalzinho deste verso traz uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas e a segunda é a que nós manteremos em nossa atenção. Por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Temos falado aí, buscado algumas perguntas na Bíblia, né? E nessa sequência chegamos aqui a esse momento do contexto em que Moisés, que havia sido usado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, chega às fronteiras de Canaã. Então ele manda 12 espias para verificar a terra e então eles trazem um relatório. Josué e Caleb, empolgados com toda a beleza do lugar, a riqueza, as possibilidades, as potencialidades, as colheitas, a abundância, etc., dão um excelente relatório. Mas 10 deles dizem: as cidades são fortificadas, é um povo belicoso, muito bem estruturado, e são como gigantes, e nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E aí então cria-se esse impasse, e há essa quase que revolta, dizendo: não teria sido melhor que a gente tivesse ficado no Egito e agora sermos escravizados por esses povos cananeus? E aí eles fazem essa pergunta: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Voltar para o Egito? Nem pensar. Esse é o nosso tema: voltar para o Egito? De jeito nenhum, nem pensar. Por quê? Primeiro porque você, quando pensa assim, deixa claro que você saiu do Egito, mas o Egito ainda permanece em você. O Egito não saiu de você. É uma expressão que a gente costumava ouvir com mais frequência, devido aí ao chamado êxodo rural, quando indivíduos, pessoas, né, vinham da região rural, que nós chamávamos roça, né, e aí, mas mantinha certos hábitos, modo de falar, modo de vestir, modo de se portar, e aí era comum dizer: ele saiu da roça, mas a roça não saiu dele. Isso é verdade. E é interessante que esse é um fenômeno que, de fato, existe com alguma frequência. E quando nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos o discurso de Estevão, capítulo 7, verso 39, do livro dos Atos dos Apóstolos, Estevão, no seu discurso, diz exatamente isso. Falando sobre Moisés, ele diz: Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. O apóstolo Pedro tem uma palavra pesada, ele diz assim: é como a
porca que volta ao espojadouro e o cão que volta ao seu vômito. Seria melhor voltarmos para o Egito. Não, de jeito nenhum. Voltar para o Egito, nem pensar de jeito nenhum. Porque se você pensar nisso, indica que você saiu do Egito, mas o Egito permanece em você. Segundo aspecto é que pensar dessa maneira, seria melhor voltar para o Egito, deixa claro que para você os desafios tendem a inclinar você para o Egito. As dificuldades tendem a puxar você novamente para o Egito, para o cativeiro, para a prisão. Havia terra a ser conquistada. Deus havia prometido a terra que mana leite e mel, mas ela não estava vazia. Não era um espaço vazio. O contexto era um contexto de estabelecimento de fronteiras, mas já havia demarcações. Claro, não havia a população que existe hoje, longe disso, mas os lugares estavam habitados. Havia cidades. Por exemplo, Jericó era uma cidade emuralhada. E eles viram isso, e eles perceberam isso, sabiam que isso indicava um alto nível de estruturação social. Fortalecimento, fortalezas, exércitos, e é claro, embora a terra fosse prometida, ela precisava ser conquistada. Isso implicava em batalhas, em lutas, e isto também acarreta as dificuldades. Você não vai conquistar uma cidade, você não vai derrotar cidades para se estabelecer ali sem que haja desgaste, sem que haja riscos. E é interessante que quando você se depara com isto, se vê numa situação como esta, a autoestima é essa aqui, ó. Eles disseram que nós vamos fugir diante deles, nós vamos fugir porque nós somos, não aos olhos deles, mas aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É o que está no verso 33 do capítulo 13 aqui de Números, quando eles dizem assim: também vimos gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ora, ou eles falaram com eles, que eles pareciam gafanhotos de tão pequeninos, ou eles se viam dessa maneira. De uma forma ou de outra, quando você pensa em voltar para o Egito, alimenta o coração em voltar para o Egito, significa que você se curva, se rende aos desafios que o inclinam a voltar para o Egito. Era muito melhor. Lá eu tinha uma carne na panela, lá eu tinha alguns melões, tinha algumas verduras, alguns legumes, e era melhor que aqui. Lá não precisava ficar brigando, lutando tarde, tinha dificuldade, mas era menos arriscado. Não. É seguir adiante. Deus nos tirou do Egito para que nós possamos realmente seguir conquistando adiante. E por último, voltar para o Egito, nem pensar, porque voltar seria indício da perdição. É melhor morrer em Canaã a ser escravo no Egito. Mas eles achavam, é melhor ser escravo no Egito do morrer em Canaã. Não. Esse é um pensamento demoníaco, diabólico. É melhor morrermos em Canaã do que voltarmos a ser escravos no Egito. Ou seja,
não podemos pensar em retroceder. Como é que você foi alcançado pela graça, transformado, retirado da sarjeta, das drogas, de uma vida inútil, vã, promíscua, de crimes, de pecados, sem sentido, angustiada, aflita, foi resgatado dessa condição e agora, por dificuldades, quer voltar? Hebreus capítulo de número 10, verso 38 e 39, nos adverte, porque voltar seria realmente indício de perdição, e assim nós lemos. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, diz o Senhor, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E o escritor dos Hebreus completa: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Voltar para o Egito, nem pensar, porque voltar seria indício de perdição, não retroceder. É triste quando vemos isso na vida de pessoas. Um dos nossos hinos clássicos da Inódia protestante diz: quantos que corriam bem de que longe agora vão. Quantos que corriam bem. Alguns abandonaram a carreira, voltaram ao Egito. Isso é impensável, porque isso aponta para o fato de que o Egito nunca saiu deles, embora tivesse saído do Egito. Que os desafios os inclinaram a retornar ao Egito. Agora voltar ao Egito é indício de perdição. Por isso, Hebreus 11, 27, temos que compreender e viver dessa maneira. Quando nós lemos: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando com medo da cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Voltar para o Egito? Nem pensar, de jeito nenhum. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós, para permanecermos firmes no propósito do Senhor e seguirmos adiante na terra de Canaã. Voltar para o Egito? De jeito nenhum. Amém? Amém.